Eu acho que agora foi. Tá me ouvindo, Rafa? Beleza, boa noite. Pô, agora foi, cara. Não tava indo. É, Não tava rolando, não tava rolando. Pelo meu também tava travado, cara, pra poder chamar. mas deu Sim. certo. Você consegue botar o André aí? Já convidei aqui. Ah, beleza. Ele tava dando um bugzinho na hora de chamar os participantes pelo meu, aí eu acho que tava travado pra fazer compartilhado, cara. Não sei por quê. Aham. Já chamei o André aqui. Ah, beleza. E aí, tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Vamos nessa fazer mais uma live, chamar a galera para conhecer o nosso site, nosso perfil. Com certeza. Falar um pouquinho aí de licitações e contratos. Audiência de total qualidade. Doutora Porra, da Carol, nova doutora lei. Emily. Olha só. Ó, deu um problema aqui, o André não está conseguindo. Vou fazer um outro convite para ele. Não. Acho que foi a mesma coisa que aconteceu do meu perfil. Aí depois do WhatsApp com problema hoje de manhã cedo também. Eu não sei se tem alguma coisa É, referente a verdade. isso. Aqui no Brasil até que nem prejudicou muito. Foi no meio da É, foi, madrugada. foi mais tranquilo. Ah, então, estamos só aguardando aqui, pessoal, o André entrar. Inclusive, né, que ele é atração especial hoje, né, Roberto? Lançamento, pré-lançamento do curso dele, cara. Então, Pô, pois pô, é. se ele não conseguir entrar, a gente vai falar que a gente está, pô, tentando impedir o curso do cara. Aí é brincadeira, aí não dá. Aí não dá, aí não dá. Ai, ai. Até por aqui, vamos ver aqui, deixa eu ver se eu consigo. Acho que pelo meu não, também não dá, só pelo. Ó, então, cara, deixa eu fazer mais uma tentativa aqui. Com você foi tranquilo. É, eu fiz o pedido, né, para participar, acabei entrando mais fácil. Vamos ver aqui. E ele tá online. É, Só um minutinho, tá, pessoal? A gente está aguardando a entrada do André, mas a gente já começa na eu acho que sequência. agora, acho que talvez agora acho que ele vai conseguir. Vamos ver. Ó, o André entrou. Vamos ver se eu consigo. Então, aí recebi a mensagem agora dizendo que ele não está conseguindo participar. Aí, ó, o André Foi a pediu para mesma. participar. Vamos ver se. Eu acho que Aí, agora ó. foi. Pô, E aí, apareceu boa nossa noite. atração principal. Pô, Ah, o tô André, aqui. o André tá num modo meio Pantanal, cara. Depois do fim do Pantanal da novela, hein, André? É, É, tô pô. treinando. Pô, tá treinando, né, cara? Você vai fazer o lançamento do teu curso e já vai fazer logo a ponte para poder entrar na novela da Globo, cara. É, saiu do acabou o Pantanal, a gente entra na travessia, né? É, cara, exatamente. Não foi Tem- à toa, cara, pelo nome, entendeu? É, E aí, tudo senhores, tudo planejado. bem? Tudo E aí, tranquilo? Tranquilo. pessoal? Beleza? Tudo certo? Tudo certo, cara, na correria de sempre. Bom, dá uma boa noite para todo mundo que tá assistindo. Fazer um reforço aí do nosso convite, até por conta também do tempo que a gente tem aqui no Instagram para poder fazer a transmissão. Reforçar, dizer que vai ficar gravado, né, no nosso perfil. Reforçar que o nosso site já está no ar também. Aos pouquinhos a gente vai dando pontapé até mesmo na produção de todo o nosso conteúdo, né? Chamar o pessoal também até para ver o nosso feed lá no Instagram em relação até o nosso grupo do WhatsApp, né, André, que a gente também já vai começar aí a movimentar isso essa semana, publicação de algumas decisões, algumas notícias referentes, né, obviamente, a esse momento que a gente está bem nesse finalzinho de transição,
já para começar de vez aí com a aplicação da nova lei de licitações. Então, reforçar esse convite, já começar a passar a bola aí para vocês. Primeiro, é uma honra de estar aqui com vossas senhorias, né? Doutor Rafael Anunciação, pô, quase o nosso guru de licitações, né, doutor André? Professor Verdade. André também, de tantas experiências aí na área. E eu queria ver com vocês o que vocês estão sentindo, né, no nosso dia a dia. Eu e o Rafa, a gente tem uma vivência um pouco mais das empresas, né, Rafa, na parte de consultoria, tanto pela travessia, né, e o André agora trazendo mais um pouco dessa visão mais administração pública, também dando aula. Então, eu queria Com ver com certeza. vocês como é que vocês estão sentindo esse período final aí de transição, o que vocês estão percebendo, até mesmo da própria administração, né, André, em relação ao que vai ser feito em capacitação, se o pessoal está deixando para a última hora, que eu sei que está, até porque o nosso lado aqui das empresas, a gente sabe que a galera sempre deixa para a última hora, mas queria ver com vocês o que vocês estão sentindo, qual é a percepção de vocês desses últimos momentos aí da 8666. Vai lá, mestre Rafa, pode começar. Pô, que isso. Bem, pessoal, boa noite, né? Boa noite a todos que estão aqui com a gente. Eu acho que agora entramos numa outra fase do nosso trabalho, né? Mas a gente fala disso um pouquinho mais à frente. Então, para puxar o caminho que o Roberto começou, a gente tem observado muita movimentação, principalmente do lado do governo federal, no que diz respeito à regulamentação de aspectos que são fundamentais da nova lei de licitações. Então, tivemos recentemente a criação da Instrução Normativa número 73, que não sei se vocês concordam, mas me parece muito uma substituição do Decreto 10.024, né? Que basicamente regula a disputa quando os critérios são de menor preço e maior desconto, o que vai ter uma predominância quase que absoluta do pregão eletrônico, né? Que já é, de fato, uma regra, uma situação atual que a gente vivencia. Então, o governo federal, acho que ele tem tomado diversas providências, são várias as instruções normativas, a gente volta e meia publica alguma coisa a respeito disso. Agora, essa 73 é muito importante, define esses critérios de disputa. Eu acho que já estabelece um caminho bastante claro para aquilo que vai começar a acontecer nos pregões a partir do próximo ano. E o que falta, sinceramente, eu imagino, é mais a parte de realmente a capacitação dos profissionais para conseguir lidar, porque são muitas as mudanças que foram promovidas pela nova lei. Então, em que pese o governo federal ter tomado a frente aí das iniciativas de criar os regulamentos necessários, dar encaminhamento, até porque é sua atribuição do Portal Nacional de Compras Públicas, que a gente precisa ver que essa transição ela demanda um trabalho de aperfeiçoamento grande dentro das instituições, porque o prazo é curto, a gente está aí a menos de 6 meses do final da 8666 e da lei do pregão e do início efetivo da nova lei de licitações, né? Antes de eu passar a palavra para o André, até faço um recorte, né? Até um pouco nessa linha do que o Rafa comentou, né, André? Eu acho que, até trazendo também um pouco da ENE, que foi publicada recentemente, eu acho que essa fala do Rafael em relação a quase que transformaram, né, e fizeram uma ENE que praticamente altera e substitui o próprio decreto, né, do pregão. Aí do nosso lado aqui, falando mais para as empresas, eu diria que o direito do arrependimento do lance foi sensacional, uma inovação na instrução que realmente impressiona bastante, porque era um problema. Eu mesmo falo pela minha vivência na advocacia. Já tive vários problemas com licitantes em relação a lances irrisórios que todo mundo sabia que eram totalmente inexequíveis, mas que na hora do lançamento ali do pregão o lance foi dado errado e aí era 115 mil e foi dado 11.500, por exemplo. Então acho que eu destacaria essa novidade aí da própria IN recém-publicada como muito positiva, né, do lado das empresas. Mas aí passando a bola um pouco para você, André, eu acho que dentro disso que até que o Rafael comentou, o foco principal na administração, com certeza, é a questão do planejamento. Não dá para a gente fugir disso.
Então, eu acho que quanto mais a administração se preocupar com essa capacitação para a gente ter um bom procedimento interno, uma fase interna do procedimento licitatório cada vez mais preocupada numa descrição da solução, no levantamento, né, das opções do mercado, a gente com certeza vai ter um procedimento licitatório muito mais eficiente, né, menos burocrático, porque eu brinco dizendo que acho que talvez o principal ponto seja acabar com a 8666, que já é o estereótipo criado em torno, né, da lei de licitações, tirar essa carga diabólica, né, da antiga lei. Então, eu acho que esse foco está começando, eu acho que esse foco principal em planejamento tem sido muito benéfico, eu acho que vai ser ótimo para a administração. Pois é, mas aí ela não vai morrer tão cedo, né? A gente Não sabe. vai, cara. Primeiro da Não minha vai. parte aí, que eu sou a parte dos contratos, a própria lei fala, né, que o contrato assinado pela antiga, né, seja 10.520, 8666 ou RDC, vai continuar com ele até o final do contrato. Então, a gente pode ir no máximo, na hipótese máxima, até 2029 ainda com 866 sobrevivendo. Exatamente. Porque pode ter o contrato assinado agora em 2023, que a gente sabe, pelo 866, 60 meses, né, mais aquela excepcional de mais 12. Então, podem ter contratos indo até 2029, ainda com 866 ainda viva, mas só na parte contratual. A parte de licitatória mesmo, ela morre a partir do dia 1º de abril de 2023. E com esse ponto da nova lei, eu vejo aqui muita, assim, a área federal, igual o Rafa falou, né, fazendo tudo que dá o possível para movimentar, porque eles sabem que a maioria dos municípios vão estar usando lá o artigo 184, se não me engano, da nova lei, que fala que os demais entes vão poder utilizar da regulamentação da área federal. Então, a maioria dos entes, tirando ali alguns estados, né, o Paraná, por exemplo, que já fez a sua própria Já correu. regulamentação, né, e alguns outros estados, aí, a grande maioria vai estar esperando para só fazer um decreto falando que aplica-se no âmbito do estado ou do município Estado. tal IN, né, como a maioria fez com a IN5, já fez com a IN agora 7, vai fazer com a IN 73, já fez com a 67 do ano passado, que trata da dispensa eletrônica. Então eu vejo isso, que muito fica dependendo ali fica muito nas costas da União mesmo, né? Essa questão da regulamentação, que para mim é uma coisa errada, né? O município tinha que fazer sua regulamentação para se adequar à sua realidade, né? Que, por exemplo, a questão lá, vamos tratar ali um dos pontos, né? Que provavelmente o Rafa vai falar, que é a segregação de funções, né? Que é foi alçado a um princípio da nova lei, né? E aí, com certeza, a segregação de função, a IN daqui da área federal vai tratar disso, né? Colocar cada um no seu quadrado e tal, quem vai fazer, né? Equipe de planejamento, depois vai lá tem um setor que vai fazer só ETP, tem outro setor que vai fazer pesquisa de preço, tem outro setor que vai fazer gestão de risco, depois vai para o edital, tá, mas o município tem condição de fazer isso, um setor para cada coisa? O município geralmente funciona equipe, né? Que até recentemente a última discussãozinha, né, do nosso mundo de licitações é aquele acordo do TCU falando que pregoeiro não faz edital, né? Mas exatamente, não é a realidade da grande maioria dos municípios, e que o pregoeiro faz tudo, até fiscaliza. Aí vamos ter problemas de adequar, né, o mundo do DVC com o mundo o que é, né? Igual vários professores falam, né? Que essa lei é muito Brasil e pouco Brasil. Ela foi muito feita para a parte federal, né, da União, que tem ali vários servidores capacitados, consegue fazer a segregação de função com várias pessoas trabalhando junto ali, o gerenciamento de competência, tudo que a lei fala, né? Mas isso para um pequeno município fica meio complicado. E os municípios estão tendo muito com a visão distorcida, que está achando que para eles a nova lei vai ser daqui a 6 anos. Não, daqui a 6 anos, daqui não, né? Agora só 5. São 3 pontos específicos da nova lei que está lá no artigo 176. Não é a lei toda, né? Então, tem muito município também que está com a visão equivocada de falar que a lei só vai começar a aplicar para eles 6 anos, ou então contando com uma prorrogação, né, e quando estiver chegando mais perto, que eu acho muito difícil. Então, essa questão da regulamentação
vai ser um problema, mas independente de como se vai ser regulamentado, norma própria ou apropriando a da área federal, o primordial com certeza é a capacitação desses servidores a aplicarem essa norma, seja própria ou seja da União Federal. E aí é o que nosso enfoque aqui justamente é isso, igual a gente sempre fala, né? Capacitar não só servidores, mas também as empresas, né? Os fornecedores, para que todos tenham o mesmo conhecimento. Né? E eu acho que até nesse aspecto... Fala aí, foi mal. Não, era só para dizer que falar. a administração pública federal ela também sofre com... você tem realidades bem... Não passam por essa... É um grande problema de adequação que a gente imagina em relação a como vai ser feita a separação efetiva da elaboração dos aspectos principais. Então, se a gente pega a fase preparatória, como é que ela vai ser conduzida? Quem vai ficar responsável pela fase de seleção do fornecedor e logo mais à frente, como é que vai ser desenvolvido o trabalho de gestão e fiscalização desse contrato, né? Então, assim, eu acho que esse também não deixa de ser um desafio para a própria administração. Sim. Então, a realidade diferente aqui, visto... até mesmo no DF, né? Que a gente não tem municípios, mas tem as administrações regionais que são a cópia dos municípios, né? Basicamente uma pessoa ali ou uma equipe para fazer tudo, né? Desde a área de planejamento, a fase preparatória, a fase de escolha do fornecedor e a fase de execução contratual, né? Então, são problemas aí que todos, né, os entes vão ter que resolver, e a capacitação, com certeza, é a principal forma aí para tentar resolver esses problemas, né? Eu acho que o sinal do Rafa tá meio ruim, né, André? Para você também? Tá travando. O do Rafa tá travando pra gente aqui. Eu acho que eu vou pegar um pouquinho do que o Rafa comentou sobre... Eu acho que agora vai melhorar. Ver se você... Acho que tava travando um pouquinho. Mas acho que um pouco que você falou, Rafa, acho que você foi comentar, acho que travou bem na hora que você estava falando sobre a questão do princípio da segregação de função. Aí só trazendo até uma vivência um pouco mais prática da minha advocacia, da consultoria que a gente também presta aqui na Travessia. E aí, para o pessoal que está entrando, eu reforço mais uma vez, o nosso site já está no ar, né? O nosso perfil ele já está ativo aqui no Instagram, a gente aos pouquinhos vai fazendo as postagens, a gente já está criando também um grupo no WhatsApp que está à disposição de vocês para compartilhar alguns conhecimentos, a gente fazer alguns debates por lá também. Tem uma postagem, se eu não me engano, já no nosso feed, com a indicação desse grupo, né? O convite para poder participar. O link tá o link do grupo tá na bio do Instagram da Travessia. E se alguém puder do pessoal lá botar aqui no chat, já também é bom. Não, porque aí já fica destacado aqui pra gente. Travou bastante, Rafa, na hora que você estava falando, aí acho que eu vou só trazer um exemplo prático aqui para a nossa discussão. Essa questão do princípio da segregação de função, e aí trazendo um pouco, né, dessa, que nem eu falei, né, do destaque que eu acho que a própria intenção legislativa foi essa, de trazer um foco grande na parte de planejamento e na fase interna. Essa discussão da segregação de função eu tenho visto muito nas concorrências de publicidade. Se eu não me engano, hoje só eu já me deparei com 2 ou 3 processos nos últimos meses em que no próprio Tribunal de Contas da União isso já está sendo discutido em relação a quem faz no caso das contratações de publicidade, a gente não fala em termos de referência só, né? A gente fala em briefing, né? Então existe uma discussão hoje em relação a quem faz o briefing, né? Quem assina o edital, quem participa da subcomissão de avaliação e aí, obviamente, futuramente a questão da fiscalização. E que resume um pouco bem o que a gente está falando até agora, que a gente tem um desafio muito grande nessa regulamentação da nova lei e nesse desafio da administração, inclusive federal também,
Eu estou falando, inclusive, uma concorrência de publicidade no Ministério da Saúde, por exemplo, que tem um aparato burocrático gigante e que se deparou com esse questionamento no Tribunal de Contas. Então, assim, esse desafio e essa regulamentação da nova lei, realmente, ela está colocada à prova, né, para a administração e enfrentar isso, porque realmente a equipe, né, o André, ela é muito comum. E não só em município pequeno, mas também na administração pública federal. Trazendo um pouco até do que a gente vai abordar futuramente, né, André, no teu próximo curso, o que você destaca aí, e até para dar uma pincelada para o pessoal que já está assistindo, o que a gente consegue já trazer de pílula aí para o nosso próximo curso e para os próximos que virão também? Igual a proposta da live, né, a gente falar do macro processo de contratação, que são 3 fases principais, né? A fase preparatória, a escolha do fornecedor e a fase da execução contratual, né, do contrato em si. Que esse é o curso que a gente vai dar, né, eu vou ministrar essa parte tanto contratual e também dessa questão da gestão e fiscalização de contratos. Assim, teve várias novidades, tiveram mudanças, né, importantes da nova lei para cá, que a gente destaca. Inclusive, eu fui convidado para participar, né, do primeiro simpósio, né, de licitações e contratos do Conselho da Justiça Federal. Não, porque foi aquele são enunciados, né? Esses enunciados eles vão servir não só para a Justiça Federal, mas todo mundo vai utilizar, né? Vai servir como base esses enunciados. Então igual fazem os enunciados da jornada de direito civil, direito tributário. E a CJF teve muito, assim, uma proatividade grande de trazer para a licitação. Foi a primeira vez que foi por uma atividade meio, né? Geralmente é atividade fim jurisdicional, né? Dos direitos em si. Mas a parte de licitação é uma coisa meio, e mesmo assim eles viram a importância da nova lei e aí trouxeram isso. Então justamente a gente discutiu lá vários pontos importantes da novidade da nova lei e trouxemos, se não me engano, 6 enunciados, né, com relação a essa parte contratual. Teve algum específico para fiscalização, André? Teve falando da questão lá que a vantajosidade da fiscalização, para a prorrogação a vantajosidade, né, da prorrogação do contrato, que a lei fala vantajosidade, ela não deve ser só entendida como uma vantajosidade econômica, ou seja, você não deve olhar somente se aquele contrato, no valor daquele contrato, ainda é um valor de mercado que possibilita você não licitar e prorrogar o contrato, né? Mas também a vantajosidade qualitativa, que tem que ser demonstrada por meio dos relatórios dos fiscais de contrato. Mas isso a gente colocou lá, foi uma proposta de enunciado que eu fiz, foi aprovado e referendado no pleno, né, que é justamente isso, para que eu veja assim, isso vem muito da minha vivência, né, porque aqui no DF eu dou aula tanto na escola de governo do DF, né, que é do Poder Executivo, quanto aqui na escola de contas, do Tribunal de Contas. Nessa parte de gestão e fiscalização de contrato eu vejo muito isso. Essa parte da prorrogação ali fica muito verificado só muito a parte jurídica e da parte administrativa, né? Às vezes o fiscal muitas vezes nem opina. Pelo contrário, ele que deve ser o primeiro a opinar, falar, não, o contrato tá bom, tá ruim, vale a pena prorrogar ou não. Né? Então, a gente aprovou isso. Teve uma questão polêmica lá, que foi a questão do reajuste, né? Eu levei a proposta... A proposta sempre, do enunciado, né, falando Sem que dúvida. O reajuste tem que ser concedido de ofício, né? Marçal fala isso, o Neighbor fala isso, TCU fala isso, mas a galera lá falou que não. O reajuste tem que ser pedido, se não for pedido... Inclusive tem diversas disposições contratuais agora, só para a gente não fugir muito do tema, mas para não deixar essa parte passar em branco, que tratam da parte da preclusão do reajuste em sentido estrito, né? Porque nós temos aí a aplicação da preclusão para os casos de repactuação, mas existem várias disposições contratuais, principalmente em empresas públicas, que também passam a incorporar aí dentro da minuta do contrato a possibilidade de ocorrência da preclusão também para o reajuste em sentido estrito. Então, algo que deveria ser resguardado até como vocês colocaram, deveria ser concedido de ofício, tem inclusive agora previsão relacionada à própria preclusão. Então, é um tema
sem dúvida alguma, ele é bastante polêmico, sempre tem alguns pontos de avaliação que são bem interessantes. Mas vamos tentar puxar um pouquinho ali para a nossa sequência, né? Fazer um recorte aqui, basicamente, do que seriam os 3 blocos principais de atividades desenvolvidas dentro de um processo licitatório, que nós conseguimos separar tranquilamente do fornecedor e na fase contratual, né? Ou na fase de gestão e fiscalização desses contratos. E a gente percebe algumas mudanças que nós temos em relação a 8666, principalmente, mas que já haviam sido testadas e com excelentes resultados em normas infralegais, né? Então, quando você pega basicamente a estrutura da fase preparatória, ela vai seguir uma dinâmica que começou a ser trabalhada principalmente nas contratações na área de tecnologia da informação, em que há a necessidade de que antes da elaboração do termo de referência, voltando a esse aspecto que vocês colocaram muito bem, que é a questão do planejamento, desculpem, é justamente o trabalho de elaboração do estudo técnico preliminar, que isso passa agora a ser uma regra para os processos licitatórios de forma geral. Então, se a gente pega como referência a administração pública federal, a gente tem essa obrigatoriedade nas contratações na área de tecnologia da informação e também disposição relativamente similar no que diz respeito à contratação de serviços terceirizados no âmbito da administração pública, né? Com diferenças, é óbvio. Mas a ideia central é de você acrescentar uma etapa e que eu acho que muitas pessoas podem acabar entendendo que isso pode ser um excesso de burocracia ou uma ampliação da burocracia dentro do processo licitatório. Eu, particularmente, penso diferente. Eu acho que se trata de uma importante mudança na legislação, porque o estudo técnico preliminar serve justamente para que você consiga antecipar uma série de questões que são relevantes na hora da elaboração do termo de referência e que faz com que a administração ou não dê encaminhamento a um determinado processo licitatório diante da ausência ali de requisitos que ela já vai perceber que são requisitos básicos e que se ela não conseguir identificá-los, ela nem tem por que prosseguir com aquele processo de contratação. Obviamente, a gente está falando de situações mais excepcionais aqui, mas o trabalho que precisa ser desenvolvido nessa etapa e vai servir de base central na elaboração do termo de referência, não é verdade? A gente vai ter aqui todas as questões principais. Desculpa. Vai lá, Roberto. Não, até fazendo um link aí em relação a esse ponto da fase interna, que nem a gente já estava comentando no início, aí fazendo um link até que, na verdade, esses 3 momentos que você colocou muito bem, né, eles estão todos ligados. Eu acho que isso que é o mais importante dessa fase interna, e quando você comenta em relação ao ETP, ali está definido, quase que a alma do procedimento como um todo, né? E aí ali está sendo asfaltado o caminho para uma jornada em relação a como vai se dar o procedimento licitatório, e aí trazendo para a questão de quais vão ser os requisitos, né, da escolha do fornecedor. Isso eu já estou até trazendo um momento posterior, mas assim, dentro dessa linha do planejamento, né, e da definição da demanda, da definição do que está sendo avaliado na descrição da solução e o que está sendo avaliado, do que a administração vai comprar, eu acho que esse é o grande desafio, é ter uma definição exata de qual é a demanda da administração, né? O gestor ele precisa ter uma tranquilidade para ele fazer esse planejamento, né? E o ETP ele traz isso, né? E planejamento a gente está falando hoje de um princípio que está expresso, né? Antes, né, que nem o Rafa comentou, você tinha uma construção das instruções normativas que já traziam essa importância do planejamento. Mas agora, né, com a nova lei, a gente tem de fato o planejamento como um princípio expresso no artigo 5º da nova lei de licitações.
Então, acaba que o ETP sendo esse instrumento, que eu acho que é um pouco do que o Rafa comentou, o ETP acaba sendo esse instrumento, essa materialização desse princípio que está na nova lei. E vai ser a partir dele que a gente vai ter uma definição do que eu quero da empresa contratada, né? Depois de definir o que eu quero da minha demanda, de eu levantar, né? Buscar no mercado quais são as soluções que vão me atender, definir quais são os requisitos dessa contratação e definir principalmente quais são os requisitos, né, desse fornecedor, é a partir dali que a gente vai ter um procedimento licitatório mais tranquilo, mais eficiente, mais econômico, né, por que não, e partir para uma etapa final, né, para uma etapa de execução contratual, que a gente não tenha aqueles obstáculos que a gente está acostumado, né, Rafa, na nossa vida de advogado. Uma execução contratual com dor de cabeça, que o gestor não sabe o que pede, que o termo de referência tem um item, mas no contrato tem outro, né? Um levantamento de opções no mercado que não foi feita da maneira correta. Então, assim, realmente esse embrião do procedimento licitatório, né, dessa fase interna, ela tem um reforço muito claro na nova lei de licitações e que vai imperar com certeza e vai ser um grande desafio para a administração. Por isso, essa necessidade, né, dessa capacitação, a necessidade realmente em torno de entender, né, como definir uma demanda por parte da administração para que você tenha as empresas preparadas para atenderem esse desejo, né, do gestor e você ter uma fiscalização contratual que corra da melhor maneira possível. Falando aqui do lado da administração, o que a nova lei veio a trazer, que a gente vê na prática com a implementação dessa fase de planejamento, essa fase de preparatória, né, muito mais robustecida, digamos assim, é justamente evitar o grande problema da administração, que é o famoso Ctrl-C, Ctrl-V, né, que você Sim. pega lá o termo de referência da contratação passada e já só muda ali o nome, alguma coisa, ou seja, não tem ali essa parte do planejamento Já mesmo, vi, avaliar o que André, deu certo, o que deu errado, André, vamos eu mudar já a gestão vi de risco. termo de referência de uma estatal com o nome de outra, cara. É, Padrão. não, Isso então, acontece. é justamente isso. Ver essa fase preparatória para evitar o erro, que você contratar mal, onde é que vai ter problema? Vai ser lá na execução do contrato, né? Você vai escolher uma empresa não tão boa, né? Se você não colocar critérios ali de capacidade técnica corretos e tal, e também lá na execução do contrato. Então, igual o Roberto falou, essas 3 fases do macroprocesso de contratação, elas não são estanques, né? Elas estão realmente uma ligada na outra, e se der problema em uma, vai refletir nas outras 2 automaticamente, né? Puxando sardinha para o meu lado, é claro que a mais importante é a fase de execução contratual, porque se der problema lá, aí é multa, é PAD, é um monte de coisa, né? Então, tem que ter mais chama processo contatos. sancionatório, entendeu? Chama É. tudo, aí Aí começa. a gente já entra no direito administrativo do medo, e já vem probidade, ação civil, aí já vem fantástico. E então a gente está fugindo Então, disso, na verdade. faça um né? curso lá de contratação. Faça um curso de contratação para não ter problemas. Não, mas brincadeiras à parte, né? É isso que. E falando em curso, né? Essa fase preparatória, a gente já tem um curso lá, né? Que está na Faculdade Republicana já, né? Com o Rafael aí na frente. São aulas em parceria com eles, EAD, né? Foram gravados. Só que eles têm. Que queiram, né, adquirir. Tem lá também as informações no site da Travessia e também no nosso Instagram. E essa fase preparatória, muita gente, assim, eu vejo que muita gente acha que é só da administração, né? E as empresas não querem nem saber, o que é um erro, né? Porque as empresas também devem saber como funciona a fase preparatória, até para poder se sentir mais embasado, para poder pedir esclarecimentos no edital quando começar a fase externa da licitação, né? Que é a fase da escolha do fornecedor, e fazer uma impugnação, até mesmo para ajudar a administração nesse ponto. Outra vez, coisa que eu vejo muito errada, né, com relação à fase lá da escolha do fornecedor, é que as empresas ficam com medo de impugnar, né, achando que vai ser marcado, que vai ser no que não. Você impugnando, você está ajudando a administração a melhorar lá os pontos que ela, por exemplo, que ela errou, fez o Ctrl-C, Ctrl-V, né, saiu o edital errado, você vai e impugna, né, então você está ajudando. Mas, infelizmente, muitos ainda têm esse preconceito, né, de achar que não vou impugnar, e aí
porque senão eu vou ser marcado e tal, né? Então são várias outras coisas aí que também vai refletir lá na frente, né? Igual eu sempre falo, problema no contrato, onde é que você vê? É na fase contratual? Não. Geralmente, qual que é o anexo 3 do edital? Qual é o anexo 3 de todo edital? A minuta do contrato. Então, se você já viu que tem problema do contrato, você já tem que impugnar onde? É ali na hora, quando sai o edital, não é deixar lá na frente. Se você viu que tinha um problema no contrato e você participou da licitação, acabou. Você não vai, você não tem mais como reclamar daquilo. Contrato administrativo é um termo de adesão. Você tem uma preocupação, eu vejo isso porque a gente que trabalha mais com empresa privada, assim, a gente percebe uma tensão, né, e uma perda de tempo ali numa análise do edital, muito mais quando a gente fala em requisito de habilitação, né, e aí uma descrição técnica ali do que vai ser avaliado, e realmente minuta de contrato ela fica quase que ali na última prateleira para ser avaliada. E aí, quando o cara começa a executar o contrato, é que ele começa a se deparar com alguns desafios que ele não observou anteriormente. Não, assim, essa preocupação realmente, por isso a necessidade de você ter uma leitura realmente completa, né, do procedimento administrativo ali que foi tornado, né, ali na fase externa, e não só se preocupar com os requisitos de habilitação, porque fica todo mundo querendo se habilitar, e aí ganha, e aí na hora da execução acontece exatamente isso que você comentou, André, assim, um termo de adesão que você poderia muito bem ter questionado no momento anterior. E é claro que a execução do contrato Fala aí, é o ponto principal. E também na fase de... Eu digo assim, o objetivo central do processo licitatório é uma boa execução contratual. Então, quando entra esse conceito do planejamento, mais uma vez, trazendo esse requisito do estudo técnico preliminar, é justamente para que a administração ela desenvolva o exercício necessário de entender qual é a demanda que ela tem à sua frente e qual é a melhor maneira de trazer uma solução para essa demanda. Aspectos. E a jornada também a observação você vai verificar o custo da contratação, você deveria levar em consideração o ciclo de vida do objeto. Então, muitas vezes a gente coloca licitações que, em tese, seriam mais simples, como aquisição de materiais que são utilizados de forma recorrente pela administração, como se fosse um processo qualquer. Mas a gente tem aspectos relevantes da qualidade desse tipo de produto, a gente tem aspectos muito relevantes no que diz respeito à parte ambiental, de sustentabilidade que está prevista na nova lei de licitações, a própria verificação pela administração durante processos de aquisição de produtos da possibilidade ou de qual seria o momento mais conveniente da utilização da pré-qualificação para alguns equipamentos ou produtos, por exemplo, que comumente trazem transtornos para a administração. Então, essa questão da fase de planejamento e que vocês colocaram, ela está diretamente interligada não apenas às próximas fases desse mesmo processo licitatório, mas dentro de uma concepção mais ampla até da gestão do processo licitatório como um todo, desse trabalho de governança. Porque a administração ela tem mecanismos agora com a nova lei de licitações, e mais uma vez, eles não são inéditos porque já temos precedentes. No caso da pré-qualificação, a gente pode citar aqui, inclusive, a nova lei das estatais, que isso foi muito bem incorporado dentro dela, mas a gente tem novos mecanismos que permitem que a administração não apenas melhore a qualidade do trabalho interno e que ela faça uma melhor identificação da sua demanda e os apontamentos necessários para uma aquisição que vai atender aquilo que a administração espera, como, ao mesmo tempo, outros recursos que permitem que utilize não de processo específico, mas até de forma mais ampla na instituição, para evitar problemas que são vistos de maneira recorrente, como seria essa questão, por exemplo, da pré-qualificação no caso de produtos que a administração enfrenta muita dificuldade na qualidade do material que lhe é fornecido. E quando a gente expande isso para contratações mais sensíveis, como terceirização
contratações na área de tecnologia da informação, clara a relevância desse trabalho de planejamento, porque um trabalho bem feito durante o estudo técnico preliminar, você quase que esgota ali a identificação de quais seriam os requisitos necessários para que você consiga, de fato, fazer uma boa definição do seu objeto, e a tendência é que isso lhe garanta um resultado bem mais satisfatório durante a fase de execução contratual, que é a fase que o André gosta, para ficar depois só apontando os erros que o pessoal cometeu lá na frente, né? A caneta come. Essa come mesmo. A depender da maneira como é executada, a caneta come. Gente, eu acho que até por conta também do tempo, até acho que daqui a mais ou menos 5 minutos, né, Rafa? Que acho que dá o tempo que a gente entrou. Acho que só reforçando alguns avisos finais aí, deixar a palavra para vocês para a gente dar esse recado final. Mais uma vez eu ressalto, o nosso site já está no ar. A gente nos próximos dias já vai fazer esse lançamento do próximo curso aí que a gente produziu. O nosso grupo do WhatsApp está com a informação lá no nosso feed também, no perfil da Travessia. O pessoal entrar para a gente trocar umas ideias também, até falar um pouco mais. Acho que podia rolar uma live só de pré-qualificação, Rafa, porque pré-qualificação em 30 minutos. Com certeza. Então, tem muita coisa para a gente discutir ao longo dos próximos meses. A ideia era realmente a gente fazer uma apresentação geral, não só nossa, mas também do perfil da Travessia para a galera conhecer. No WhatsApp, a ideia é realmente a gente ter essa discussão, a gente compartilhar decisões, compartilhar experiência também, porque eu acho que hoje o diálogo, né, esse diálogo construtivo entre a administração e os particulares que se lançam, né, para vender para a administração acaba sendo bem legal, porque são as agonias e as ansiedades, né, que todo mundo está dividindo ao mesmo tempo. Então, essa era a ideia. André, faz o convite final aí pro próximo. Você é o nosso artista do Pantanal, cara, com essa barba aí. Então, queria agradecer a presença de todo mundo. Andrezão, a palavra é sua. Valeu, pessoal. Mais uma vez reforçando que agora é mais Pantanal, é Travessia. É verdade. Tá caindo na cabeça da galera, agora é Travessia. Não, então assim, justamente a gente trouxe a ideia falar dessa as 3 fases do macro processo de contratação. Assim, novidades, só pontuando algumas, né? A gente com certeza vai ter mais possibilidade de fazer novas lives com assuntos específicos de cada uma. Nas 3 fases tiveram várias novidades, né? A questão do planejamento na fase preparatória, que era basicamente inexistente na 8666, né? Agora veio bem detalhada na nova lei. A questão da escolha do fornecedor também teve mudanças, né? Sim, a gente teve a inversão de fases, que não é tão novidade, que já era invertido lá no pregão, mas agora a nova lei trouxe também essa inversão de fases, a concorrência e o pregão, a proposta primeiro e depois a habilitação, né? Vários outros procedimentos auxiliares, né? Entraram aí, estava falando da pré-qualificação, é um procedimento auxiliar, credenciamento, o próprio SRP, né, que não tinha na 8666, veio para cá de forma bem assim, mais detalhada. Bem mais detalhada, né? Claro que vai ter um regulamento, né, também. Então, teve várias mudanças também na nova lei. A fase da execução contratual tiveram também várias mudanças, né? A duração dos contratos mudou, né? A questão ali de alguns pontos também, né, que também favoreceram a empresa, como no caso lá que ela tinha que suportar, por exemplo, ficar sem o pagamento por 90 dias, agora na nova lei já caiu para 60, então tiveram várias outras novidades. A questão da própria fiscalização, né, tá mais detalhada, a questão principalmente de sanção e penalidade, muito mais detalhada na nova lei, que era praticamente inexistente, né, na 8666. Agora eu trouxe ali uma questão mais contraditória, ampla defesa para as empresas, falar qual infração gera tal penalidade. Ele já trouxe também um critério de intervalo mínimo e máximo da aplicação da multa, por exemplo, né, que vai de 0,5% ou até 30% do valor do contrato. Verdade. Então tiveram várias mudanças da nova lei aí nas 3 macrofrases, né? Então
A gente vai lançar cursos em relação a todas essas macrofases. Dentro das macrofases também cursos específicos, né, de pontos principais em cada uma delas. A gente já tem, igual na fase preparatória, a gente já tem o curso, né, que a gente já falou que está lá. Quem quiser mais informações está lá no nosso site, está lá na plataforma da Faculdade Republicana, né, em parceria que a gente teve. É um curso EAD gravado. Os próximos cursos, né, vão ser ao vivo, né, online, mas ao vivo. A gente já tem esse EAD, que a gente está pensando em fazer de contratos, também da gestão e fiscalização de contratos. É o seu curso. E até aproveitar, né? Pegar uma carona aí com você, André, para falar que vai ter esse lançamento agora, nessa semana já, do seu curso, já para o pessoal que tiver interesse em fazer uma pré-matrícula. Vai ser um trabalho muito bacana. E quem quiser acessar o grupo do WhatsApp, ficou disponibilizado aí o link. A nossa ideia, pessoal, aqui pelo Instagram, a gente tem uma certa limitação, principalmente de apresentação, para discutir algumas questões e se valer de recursos para facilitar o entendimento. Então, quem quiser entrar no grupo do WhatsApp, além daquilo que o Roberto falou, o André vive publicando coisas interessantes, a gente tem um material bem bacana para compartilhar com vocês. A gente também vai marcar algumas aulas abertas aí para quem tiver interessado e a gente vai disponibilizar o link, só que essas aulas vão ser feitas e aulas assim gratuitas, mais num sistema de bate-papo, mas com temas mais limitados e específicos. E aí quem tiver interesse vai ser muito bem-vindo para participar. E a gente vai tratar de vários desses temas, principalmente tentando seguir até uma sequência daquilo que foi falado. E a ideia é que tenhamos sempre a participação dos três e de todos que quiserem. E principalmente ficar de olho no curso do André, porque vai ser um curso muito completo de gestão e fiscalização de contratos. É um curso que envolve o conhecimento do André muito forte no que diz respeito à parte de governança dos contratos administrativos e com uma visão muito clara do encaminhamento que é dado dentro dos órgãos de controle, dada a experiência que o André tem nesse segmento específico. Então, assim, acompanhe a gente. Vamos aumentar aqui o volume das nossas interações com vocês. E o grupo do WhatsApp, eu acho que a gente vai conseguir trocar bastante informação bacana e interessante. E agradecer a presença de todos, agradecer aí principalmente a presença do André e do Roberto, com destaque aí para o curso do André. Acompanhe, pessoal, que vai ser um projeto bem bacana e tenho certeza que vocês vão gostar muito. E só reforçando, né, que o nosso grupo lá do WhatsApp também tiverem dúvidas, alguns questionamentos, podem colocar lá, a gente procura responder, né, uma interação maior do que aqui no Instagram. E também, igual o Rafa falou, essa questão de marcar aulas pelo Zoom ou pelo Meet, alguma coisa assim, com pontos mais específicos. Isso. Que fica aberta e outras pessoas, vocês também participarem ativamente, né? Levantarem dúvidas, questionamentos, que é muito importante. A travessia aqui, ela não é uma questão... A gente, quando juntou, né, para fazer, foi justamente isso, trazer as visões diferentes, né? A parte de consultoria, a parte prática, né, da advocacia, a parte prática da fiscalização, a parte prática do servidor. Então, juntar tudo isso e ter ali o mesmo tipo de capacitação, né? Igual eu sempre falo que a engrenagem deve rodar da mesma forma. Eu vejo muito problema, assim, várias capacitações que servidores fazem, né? Às vezes por conta própria ou até mesmo investimentos da administração, e eu vejo que do lado do fornecedor não tem muito isso, né? Eles têm que meio que se virar. Né? Então, a gente está aqui, a ideia da travessia é justamente essa, dar o mesmo tipo de capacitação a todos os atores, né? Servidores e fornecedores, gestores também devem ser capacitados da mesma forma para entenderem todo o processo que assim a gente entregue de fato o que é disso tudo que a gente está discutindo é para no final ter um contrato bom para prestar um serviço bom para a população, que é quem paga tudo isso. Então, por isso a capacitação para mim, o Rafa também com certeza concorda, é o principal ponto do planejamento, é a capacitação. Sem dúvida. Tem que ser, e aí aqueles que não conseguem pelo governo, como servidores, corre atrás. Agora tem várias opções, né? Na nossa época era bem mais complicado, agora não, tem
vários vídeos, lives e tudo, né? Que a gente consegue capacitar e se Consegue capacitar buscar bem. informação. É isso aí. Gente, então eu acho que é isso por hoje, né, André? A gente agradece aí mais uma vez a presença de todos. Acompanhe esse grupo do WhatsApp, vai ser bem bacana. A gente vai disponibilizar muito material, vai ter muita aula ao longo aí dos próximos meses. Vai valer a pena. E desejar aí um ótimo resto de semana a todos. Uma excelente noite. Grande abraço, André. Grande abraço, Roberto. E a todos nossos amigos e amigas participantes aqui de hoje. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Valeu, gente. Um abraço.